Vamos falar dos 9 anos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Tragédia em Mariana. 5 de novembro de 2015. Uma barragem rompeu há pouco na mineradora Samarco, que fica em Ouro Preto. Uma tragédia sem precedentes. As informações iniciais são de que há vítimas no local. Ô, gente, tem que avisar o pessoal do vento. É como que avisa? A Itatiaia não esqueceu. Meus amigos, nós estamos na Câmara de Vereadores de Mariana. Ao fundo, para quem está acompanhando a gente na live, a gente tem a igreja de São Francisco de Assis, que fica na Praça Minas Gerais. Eu queria agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores, o Edson Agostinho de Castro Carneiro, o espaço cedido à Itatiaia. Cumprimentando ele, eu cumprimento a todas as autoridades do município e vamos relembrar dia 5 de novembro de 2015. Aconteceu o maior crime socioambiental do Brasil provocado pela Samarco, Vale e BHP. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana causou a morte de 19 pessoas. Derramou 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos no Rio Doce e destruiu comunidades inteiras. A estrutura que colapsou em 2015 tinha quase 1 quilômetro de altura e ocupava uma área de 275 campos de futebol. A onda de lama saiu da barragem com uma velocidade assustadora. O rompimento afetou 2,5 milhões de pessoas e contaminou quase 700 quilômetros da bacia do Rio Doce, chegando ao litoral do Espírito Santo. Vamos dar voz aos personagens que viveram essa realidade. Acionando com a agilidade da Itatiaia o repórter Mardélio Couto, que está circulando por Mariana. Ele conversou com uma moradora de Bento Rodrigues que falou sobre a sensação de impunidade 9 anos após o rompimento. Boa tarde, Mardélio. Muito boa tarde para você, William Travasso, para o ouvinte que acompanha a Rádio Itatiaia. Estamos falando aqui da comunidade de Bento Rodrigues, que há 9 anos foi devastada pelo mar de lama, que vazou da estrutura da Samarco, mineradora controlada pela Vale e pela BHP. Nós vamos conversar aqui agora, WT e ouvinte que nos acompanha na Itatiaia, com a moradora de Bento Rodrigues, Mônica dos Santos, que faz parte da comissão dos atingidos. Mônica, obrigado por conversar com a Itatiaia. 9 anos depois, a gente está falando direto aqui da comunidade de Bento Rodrigues. Você, moradora, como que é ver Bento Rodrigues desse jeito que está aqui hoje, tirando esse local que a gente está falando aqui para descrever para o ouvinte da Itatiaia, onde há um movimento, está acontecendo um ato, Bento Rodrigues abandonada. E acredito que você tenha vivido muitos momentos felizes aqui na comunidade. É muito triste, porque a nossa comunidade era uma das comunidades mais organizadas dos distritos de Mariana, né? Era uma comunidade muito limpa, era uma comunidade muito cuidada pelos moradores. E estando aqui, depois do crime, vendo esse matagal, embora não era para esse matagal estar existindo, porque não é a natureza ressurgindo da lama, são sementes de leguminosas que a própria Samarco jogou após o rompimento. É muito triste, né? Embora a comunidade ela está abandonada pelo poder público e pelas mineradoras que deveriam estar cuidando. Porque a gente tem acordo homologado judicialmente que elas tinham que manter aqui limpo. Mas ela não está abandonada pelos moradores, porque nós continuamos resistindo e insistindo em ficar aqui. E 9 anos depois, a construção das casas, o novo Bento, agrada os moradores, as casas já foram todas entregues? Não, as casas não foram todas entregues. A da minha mãe, ela está sendo construída ainda, deve ter mais ou menos uns 3, indo para 4 meses, e já cheia de problema. A minha tia do bar, a Sandra, ela tinha o bar, a pousada, ainda não começou, ela ainda não tem projeto. Ainda tem moradores que nem foi apresentado o terreno. Então, assim, já tem pessoas morando, tentando adaptar, porque é o que a gente tem, né? É o que a gente tem aquilo ali. Embora se falam que foi construída com a nossa participação, foi com a nossa participação entre aspas, porque a última palavra era do arquiteto. Então, ela foi construída do jeito que as empresas quis, para mostrar para o mundo que entregou a gente uma coisa melhor do que a gente tinha. Só que não é melhor do que a gente tinha, porque não tem uma casa que foi entregue no reassentamento que não esteja com problema. Dona Mônica, para a gente encerrar aqui por enquanto, e esse acordo?
132 bilhões de reais. Foi um acordo assinado envolvendo o governo de Minas, o governo do Espírito Santo, autoridades do governo federal, do governo Lula. E no primeiro momento, assim como as casas, as pessoas falam, é muito dinheiro, mas eu queria ver para vocês, porque a gente sabe que esse dinheiro vai ser repartido entre os estados, entre o governo federal. Vocês avaliam que essa é uma quantia suficiente? Qual que é a avaliação desse acordo? Para mim não é suficiente. Para mim esse acordo ele não vai dar certo, porque não teve a nossa participação. Eu vejo esse acordo como uma forma de tentar barrar a nossa ação que a gente está movendo contra a BHP em Londres. Simplesmente para isso foi muito claro naquele dia, com a fala do ministro do TSF, né? Mas ele deixou bem claro que aquela assinatura do acordo estava marcando um ato, um ponto para inibir e para trabalhar a nossa ação que a gente estava movendo em Londres, para mostrar que a justiça estava sendo feita. Só que para mim a justiça não está sendo feita, porque esse acordo, ele nada mais, nada menos que ele vai beneficiar as empresas assassinas, a União, o Estado e os municípios. Porque nós não fomos ouvidos. E a partir do momento que você celebra um acordo 9 anos depois para atrapalhar uma ação que as vítimas, os atingidos, estão movendo em outro país 9 anos depois, é porque a justiça do nosso país ela não existe. Ela não é célere e ela está com a venda nos olhos. O Brasil, nós brasileiros, nós seres humanos, nós não precisamos dessa mineração que mata, essa mineração predatória. Não é só com rompimento de barragem. É com esses acionamentos de sirene fazendo terrorismo nas pessoas. Isso, gente, isso passou da hora de acabar. Aí aciona uma sirene, as pessoas ficam enlouquecidas, pessoas morrem com um acionamento sem ser um rompimento de verdade, e depois vem as instituições de justiça, o Estado, o governo, e faz um acordo e está tudo bem. Não é assim que funciona. Enquanto as pessoas não entenderem que essa mineração que mata, essa mineração predatória, não é a mineração que a gente precisa, e mudar esse sistema e punir, a gente vai continuar tendo milhares e milhares de atingidos. Hoje sou eu. Quem me garante que o próximo não pode ser você? Não pode ser eles? Dona Mônica, se a senhora pudesse definir com uma palavra, também 9 anos depois, ninguém está preso por responsabilidade na tragédia. Se a senhora fosse escolher uma palavra, qual a palavra que a senhora utilizaria para definir essa situação de ninguém preso? Nossa, é muito difícil porque várias palavras englobam, né? Mas uma das palavras que mais me incomoda e que é um sentimento que eu carrego há 9 anos, é de ódio, é de revolta, é de impotência. William, nós ouvimos aqui na Itatiaia a senhora Mônica dos Santos, que é moradora de Bento Rodrigues, de onde a gente está falando nesse momento, que é da comissão aqui dos atingidos. Mônica, obrigado por conversar com a Itatiaia, com os nossos ouvintes. Eu que agradeço. William Travasso, volto com você aí nos estúdios. Bom, obrigado, Mardélio. Meus amigos, eu estive em Bento hoje, né? Fizeram um ato, eu acompanhei. E é impressionante, imagine você chegar, né, numa casa de sítio, né, na área rural, onde você tem uma casinha com um quintal, onde você tem lá uma galinha no quintal, tem a tua horta, tem gente que tinha, sei lá, uma vaquinha. Você amanhece ao som dos pássaros, num lugar muito tranquilo. E de repente, uma onda de lama invade a tua casa, destrói a tua história. As pessoas perderam a memória física, sabe aquele álbum de casamento, sabe aquele momento que você vive de tranquilidade ao som dos pássaros naquele lugar que você sonhou a tua vida inteira, a tua vida está ali e de repente você é obrigado a sair. 19 pessoas morreram. A sirene toca e a tua vida muda de uma hora para outra. Não adianta só te dar uma casa de alto padrão. Isso não paga o trauma emocional que você viveu. E é muito triste você chegar num vilarejo que virou um vilarejo fantasma. As casas sem janelas, destruídas, a marca do barro e todo aquele cenário que te remete a uma tragédia. E a gente não pode esquecer que foi a maior tragédia socioambiental do Brasil. Quem era o prefeito da época? Está aqui do meu lado, Duarte Júnior. Boa tarde, Duarte. O que você estava fazendo?